E a diretoria do Corinthians tem poucas horas para fechar acordo milionário com o atacante Memphis. E ainda falando sobre atacantes, recém-chegado Vitinho está impressionando o treinador Dorival Júnior e sua comissão técnica no dia a dia do CT. E o atacante espanhol Héctor Hernández agora está confirmado. O jogador passará a treinar separado do grupo e não faz mais parte dos planos do treinador Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre confirmação no Corinthians de algo que eu já estava avisando vocês que iria acontecer desde o dia 10 de agosto. Eu estou falando sobre a confirmação da saída do atacante espanhol Héctor Hernández do Timão. Héctor Hernández não faz mais parte dos planos do treinador Dorival Júnior no Corinthians. Eu já estava alertando vocês que o jogador não estava nem sendo mais relacionado e tudo caminhava para uma saída dele do Timão. Inclusive eu cheguei até a citar que o silêncio do Corinthians estava sendo estranho, que o Corinthians deveria se manifestar de forma oficial sobre o que estava acontecendo com o jogador. Héctor, que ganhou algumas oportunidades com o Dorival Júnior, inclusive marcou 2 gols e estava até parecendo em um processo de evolução, mas de repente ele sumiu. A última vez que ele apareceu entre os relacionados foi no 0-0 contra a equipe do Cruzeiro. Depois disso, ele nem relacionado foi. Foram 5 jogos que ele nem apareceu na lista de relacionados. Inclusive a última partida que nós perdemos para o Bahia em casa por 2-1. O Corinthians com tantos desfalques, Yuri Memphis machucados, Romero suspenso e mesmo assim o Héctor não apareceu nem entre os relacionados. Então, claro que as dúvidas estavam aumentando cada vez mais e o Corinthians finalmente se manifestou na nota dos trabalhos que aconteceram no CT Dr. Joaquim Grava desta terça-feira, 19 de agosto. O Corinthians comunicou sobre o jogador. Vamos para o comunicado. A partir desta terça, 19, o atacante Héctor Hernández passará a treinar em horários alternativos ao restante do grupo, ou seja, se o grupo treinar de manhã, o Héctor treinará à tarde, se o grupo treinar à tarde, o Héctor treinará de manhã. Então, com isso, o jogador está definitivamente afastado e liberado para buscar outros clubes e continuar a sequência da sua carreira. A minha opinião quanto ao comunicado oficial do Corinthians sobre o atacante Héctor Hernández é a seguinte: bom, a partir de agora o Héctor está oficializado, não faz mais parte dos planos do Dorival Júnior. O Dorival que no caso está abrindo espaços para os jovens da base, Guinegão, Kaique, Dieguinho são os que estão tendo mais oportunidades no setor ofensivo. O Cauê Furquim estava treinando com o grupo, mas aconteceu tudo aquilo, foi embora para a equipe do Bahia / Grupo City. Então o Dorival prefere dar oportunidades, dar espaços aos jogadores mais jovens. O estilo de jogo do Héctor não agradou ao Dorival Júnior. A única coisa que eu particularmente estava me sentindo incomodado era com a falta de informações do clube. O Corinthians não se manifestava, não falava o que estava acontecendo, mas enfim, tudo agora está confirmado. Com isso, o Héctor está liberado para procurar outros clubes. Ele tem contrato com o Timão até o final do ano que vem, ou seja, o Corinthians vai ter que negociar com algum clube as questões envolvendo o empréstimo, as questões salariais e tudo mais. Só que o jogador, ao invés de ficar somente treinando separado, é melhor mesmo liberá-lo para que ele busque outro clube e siga na sua carreira. Mas é como eu disse a vocês, só achei estranho a demora do Corinthians em se manifestar e também, claro que particularmente eu gostaria de saber se realmente foi somente por opção técnica ou se alguma outra coisa possa ter acontecido. E agora vamos continuar falando de atacante, só que dessa vez é de atacante recém-chegado que está impressionando
agradando muito. Dorival e sua comissão técnica está simplesmente voando nos treinos. Esse atacante é o recém-chegado Vitinho. Eu vou contar tudo certinho para vocês. O Vitinho, até aqui, é a única contratação dessa segunda janela de transferências que o Corinthians teve do futebol brasileiro. E a segunda desde o início da temporada. A primeira contratação foi o lateral esquerdo Fabrício Angileri. O Vitinho, as coisas entre ele e o Corinthians aconteceram bem rápidas. O Corinthians se apressou nas negociações com o atleta depois que o Transferban passou a ficar mais próximo. Para se ter ideia, o Corinthians anunciou o Vitinho de forma oficial como contratação no dia 11 de agosto. No dia 12 de agosto o Transferban veio e tudo passou a acontecer rápido com o Vitinho. Dia 11 anunciado de forma oficial, dia 13 coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, apresentação oficial. O jogador até citou que não sabia quando iria jogar devido às suas condições físicas, já que ele não atuava desde maio. E novamente um fato rápido, no dia 16, infelizmente perdemos para o Bahia, mas o Vitinho jogou pouco mais de 20 minutos, foi muito bem, participativo, buscando, claro, com total falta de ritmo, e o jogador está, digamos assim, em processo de evolução dentro do Corinthians. Eu recebi informações de dentro do CT que o Vitinho está impressionando o Dorival Júnior nos trabalhos. O Vitinho muito participativo, sendo uma peça importante, claro, no ataque, marcando, participando muito das jogadas ofensivas e também, claro, o Vitinho importante também na recomposição, ajudando bastante, então, um jogador que vem chamando a atenção do Dorival. Está simplesmente voando nos treinos. Ele que, como eu disse, não jogava desde maio, está demonstrando muita dedicação e nesse ritmo que ele está, ele pode até, de repente, começar jogando o jogo contra o Vasco. Claro, ainda não tem nada confirmado, mas o que eu posso confirmar a vocês é que o jogador está indo muito bem no dia a dia do CT. Minha opinião quanto ao Vitinho é a seguinte. Bom, como eu disse, tudo com o Vitinho aconteceu muito rápido. Jogador anunciado num dia, depois de 2 dias apresentado, e aí, menos de uma semana depois de ter sido anunciado, ele já estava estreando de forma oficial. Confesso a vocês que me surpreendeu o Vitinho ter jogado pouco mais de 20 minutos e a forma ao qual ele jogou. O Vitinho foi muito bem na partida, o Vitinho demonstrando muita força de vontade, buscando ajudar o Corinthians. E agora, nos trabalhos, a questão do Vitinho é a seguinte, ele vem sendo extremamente participativo, contribui no setor ofensivo, com movimentações rápidas, com boa leitura de jogo, que isso até é difícil, no caso para um jogador que ficou tanto tempo parado, e claro, demonstrando também disposição na marcação, ajudando na recomposição. Tudo isso está impressionando o Dorival e sua comissão técnica. Simplesmente o Vitinho está voando nos treinos, essa aqui é a realidade. E eu, que torço muito para que o Vitinho vá bem no Corinthians, que ele tenha uma ótima trajetória, que nos dê alegrias, absolutamente, que eu gosto muito de receber esse tipo de informação. Vou continuar torcendo para que o Vitinho siga evoluindo cada vez mais, porque ele tem sim condições de ser um jogador muito importante nesse atual elenco do Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre negociação milionária. O Corinthians tenta fazer acordo milionário com atacante holandês, o Memphis. E eu vou falar uma coisa para vocês, é muito dinheiro que o Corinthians terá que, no caso, pagar ao jogador entre esse mês e o mês que vem. E o Memphis chegou ao Corinthians na temporada passada, jogador que veio do futebol europeu, vindo como a principal contratação do Corinthians na temporada passada, o jogador midiático, uma das principais contratações do futebol brasileiro. Memphis, que absolutamente não veio barato, jogador com altos custos e tudo mais. E claro que também quando vazaram detalhes contratuais do Memphis, os valores e benefícios, absolutamente que isso acabou gerando revolta entre muitos corintianos,
Mas fato é que tudo está em contrato, o jogador segue com seu contrato vigente e o Corinthians precisa cumprir as obrigações com ele. Para se ter uma ideia, o Corinthians tem até amanhã, quarta-feira, dia 20, para depositar 11 milhões de reais em prêmios ao jogador, mas sem dinheiro. O Corinthians tenta, no caso, jogar para frente esses valores. O Corinthians tenta negociar com o staff do atleta para pagar posteriormente esses valores, para não ficar aquela sensação de que não pagou. Então, no momento, o Corinthians negocia esses 11 milhões com o atleta. Além desses 11 milhões, o Corinthians tem até o dia 15 de setembro para depositar 1 milhão de euros na conta do jogador. E isso aí já é, no caso, em relação às luvas, referente à segunda parcela das luvas que é prevista no contrato. Luvas é a premiação que paga para jogadores que assinam contratos, no caso que estão livres no mercado. É assim, é uma premiação que se paga. Então o Corinthians tem que pagar ao Memphis esse 1 milhão de euros na cotação atual, aproximadamente 6 milhões e 400 mil reais de luvas e mais os 11 milhões que tem que pagar das premiações. Então até o mês de setembro, até o dia 15 de setembro, o Corinthians tem que pagar 17 milhões e 400 mil reais ao atacante holandês e tenta, claro, em fechar um acordo, entrar em acordo com o staff do jogador e, claro, consequentemente com ele. A minha opinião quanto a esses valores que o Corinthians tem que pagar ao Memphis é a seguinte. Bom, estamos falando de um jogador que veio com uma contratação midiática do futebol brasileiro na temporada passada. Claro que não é um jogador barato, mas para um Corinthians nessa situação que está nesse momento, sem dinheiro para nada, ter que, no caso, separar 17 milhões, mais de 17 milhões para pagar o Memphis, é um Corinthians que vai sofrer para conseguir fazer isso daí. Na verdade, vai ter que entrar em acordo com o jogador, com os seus representantes para parcelar tudo isso daí. São milhões atrás de milhões. Então, a situação financeira ao qual o Corinthians se encontra, o momento financeiro do Corinthians, não permite isso. O Corinthians mesmo está tentando se virar para arrumar 24 milhões, que é o que o Santos Laguna aceita para receber como entrada e retirar o transfer ban. Nesse momento, o Corinthians não pode contratar ninguém, quando está com transfer ban. Então, de onde que vai tirar dinheiro? Tem que ficar fazendo antecipações. Eu não vou aqui questionar os vencimentos do atleta, porque eu não posso jogar para o Memphis a responsabilidade do que ele ganha. Por quê? Quando ele foi, no caso, procurado, ele avisou o tanto que ele queria ganhar, o que ele queria ganhar, o que ele queria, e foi aceito. Então, no caso, não é o atleta que tem que ser responsabilizado por isso, mas enfim, jogadores midiáticos não são baratos, jogadores que vêm do futebol europeu não são baratos, o futebol hoje ele não é barato, enfim, agora é o Corinthians que vai ter que se virar, porque não adianta reclamar, não adianta questionar que o contrato do Memphis ele ganha muito dinheiro e tudo mais, não adianta nada disso, por quê? Porque já está tudo em contrato, já está feito, agora é procurar olhar esses detalhes para depois que sejam feitos de uma maneira, tudo que for feito tem que beneficiar o Corinthians, primeiro, depois, no caso, os jogadores, pelo menos eu penso assim. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Héctor Hernandes, agora o Corinthians oficializou que ele não faz mais parte dos planos. O que vocês acham? Concordam? Sobre o Vitinho, indo muito bem nos treinos, vocês acham aí que em breve o Vitinho já terá condições de ser titular? E sobre esses valores milionários, o Corinthians tenta fechar acordo com o atacante holandês, o Memphis, sobre os milhões que precisa pagar a ele. O que vocês acham? Será que realmente o Memphis vai aceitar parcelar por causa da situação financeira do clube? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim
é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!